Agradecendo a Deus a oportunidade de mais uma vez poder nos reunirmos com vocês para fazermos o nosso estudo, a nossa reflexão nesse dia de hoje, pedindo que a paz do Senhor esteja nos nossos corações e atendendo a orientação da direção do Grupo Espírita André Luiz, o nosso amado Geal, a nossa casa de trabalho. Vamos fazer hoje uma conversa, uma reflexão, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa passagem, ela está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, que fala sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, um doutor da lei, um fariseu, procura Jesus à noite para conversar, para entender aquela doutrina que aquele homem, Jesus, estava apresentando, que tanta confusão, tanta celeuma causava, principalmente no meio farisaico que era o dele. E ele, como doutor da lei, e uma pessoa de mente aberta e já aceitando Jesus, ele resolve ter essa conversa com Jesus e o procura discretamente para essa conversa. Os itens que nos cabem no dia de hoje, dentro dessa programação e dentro desse capítulo, são os itens 24, limites da reencarnação, e 25 e 26, necessidade da encarnação. O limite da encarnação é uma questão que só nós podemos responder. Vai depender do nosso empenho, do nosso desejo de efetivamente progredir. E a necessidade da reencarnação também depende de uma resposta nossa, que é quanto nós queremos progredir, quanto nós queremos evoluir a cada encarnação. Nós não vamos encarnar mais ou menos de acordo com a nossa vontade, mas sim de acordo com o nosso empenho em evoluir, em progredir, em caminhar para a frente e para o alto. O caminho que Jesus fez. Ele fez linearmente. Nós fazemos cheios de desvios, cheios de idas e vindas, fruto das nossas opções, fruto das nossas imperfeições, que são consequência dos nossos prazeres. Nós não abdicamos, não abolimos pequenos prazeres. É certo, é fato que nós não cometemos mais grandes erros. De um modo geral, nós não. Nós que estamos aqui reunidos, não. Nós que procuramos o Senhor, não cometemos grandes erros. Mas cometemos pequenos, e esses pequenos são os mais difíceis, porque eles nos trazem grandes prazeres, e nós temos dificuldades de nos libertar dele, de fazer uma opção de não querermos caminhar. É importante lembrar que a reencarnação é a porta que nos está aberta, é a porta estreita que nos está aberta e que por ela iremos atravessar com o objetivo de alcançar o nosso determinismo, que é de progresso e felicidade. Mas passar por essa porta estreita, decididos a caminhar, é uma opção nossa. Nós, de novo, dependemos de nós mesmos. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, assim é a lei. O problema é que, na maioria das vezes, nós, nesse lema, que muitos atribuem a Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, assim é a lei, nós pecamos no capítulo progredir sempre.
Essa é a parte que nos dificulta o caminho, dificulta a evolução e o progresso. A reencarnação, que é o tema de hoje, é um dos 5 fundamentos do Espiritismo, conforme a codificação de Kardec. E eu vou dar uma repassada, dar uma estudada, porque a gente vai ver que a gente sempre volta na reencarnação, permeando esses 5 fundamentos que Kardec, na codificação, nos trouxe. Primeiro fundamento é a crença em Deus únicos e nos ensinamentos que Jesus, que entre nós encarnou, com a missão de ser nosso modelo, nosso guia e nosso mestre, principalmente o nosso mestre. Isso nos torna, os espíritas, monoteístas e cristãos. Porque hoje até há uma grande quantidade de religiões não monoteístas, mas nós somos monoteístas e cristãos. Isso é um fundamento. Crença na imortalidade da alma, não do corpo. Nós trocamos de envoltório, mas a nossa alma, o nosso espírito, desde a sua criação, simples e ignorante, na primeira encarnação, e nas nossas reencarnações sucessivas, na busca da nossa evolução, do nosso progresso, que de uma forma ou de outra, com mais dificuldade ou com menos dificuldade, usufruindo de mais prazeres ou de menos prazeres de nossa opção, e prazeres esses, que quer dizer que não o sentido expresso da palavra, de que o prazer nos seja proibido, não. Mas é aquele prazer doentio, aquele prazer que deve ser evitado e que todos nós podemos evitar. É aqueles pequenos pecados, pequenos erros, pequenas quedas que nós cometemos porque eles nos são prazerosos. Então, a terceira, comunicação entre os desencarnados e os encarnados. Essa é um dos fundamentos que, na nossa religião, é mais específica. O Espiritismo não trouxe o fundamento da mediunidade, o fundamento da comunicação entre espíritos, entre desencarnados e encarnados. Isso não é um privilégio, uma exclusividade. As religiões antigas, de antes de Cristo, né, quase todas elas admitiam a reencarnação de uma forma ou de outra. O próprio cristianismo, no seu início, também tinha a reencarnação e foi proibido num concílio, se não me falha a memória, em 325, que houve a proibição de dentro do cristianismo, e na época só existia a igreja cristã, católica hoje, e aí que foi proibido num pedido que foi feito pela esposa do imperador romano, porque ela se sentia muito incomodada, Constantino, ela se sentia muito incomodada de entender, de perceber no conceito que nos era apresentado já naquela época, principalmente por Orígenes, de que ela poderia nascer rainha e depois vir como uma plebeia, como uma simples serviçal, e isso, ao orgulho dela e de Constantino, incomodava muito. Então, a comunicação entre encarnados e desencarnados foi impedida aí. É quando nós passamos a ter bloqueios, nós cristãos, em relação a enfrentar essa realidade. Não podemos deixar de falar que Deus nos deu a inteligência, a capacidade de criar, de amar, de inventar, de progredir sempre, para nós
usarmos essas ferramentas para evoluir e criarmos outras ferramentas para nós evoluirmos, para nós progredirmos, para nós caminharmos. A ferramenta que ele nos deu para a comunicação entre encarnados e desencarnados é a mediunidade. E isso é bem detalhado lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 9, que eu sugiro, recomendo que vocês deem uma lida lá, porque é muito interessante e isso vem bem desdobrado, bem explicadinho lá no capítulo 9. E lá, no capítulo 28, item 9. O médium é o intermediário entre um mundo e outro, o mundo material e o mundo imaterial, entre uma face da vida e a outra, entre uma dimensão, a nossa, e a outra dimensão, que é a espiritual. Isso nos ensina Kardec nesse item 9 lá do capítulo 26. O quarto item é a crença na pluralidade das existências, exatamente a reencarnação. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Essa é uma dúvida que a gente vê muito em todo aquele que chega no Espiritismo, todo aquele que começa a lidar, como nós somos basicamente dentro do sistema, vamos dizer, cristão, é a única que fala em reencarnação, que fala em mediunidade, porque outras religiões e as tradicionais, tanto o catolicismo quanto os evangélicos, os protestantes, eles não aceitam e não estudam a reencarnação como nós estudamos. E principalmente nós estudamos a reencarnação com uma visão, um olhar cristão. A espiritualidade superior na codificação explica que a reencarnação está definida por Deus para que nós espíritos, para que os espíritos possam evoluir até alcançar a perfeição. Uma coisa que se fala muito que é karma, que é castigo. Não, a reencarnação não é castigo. A reencarnação é oportunidade de crescimento. É oportunidade de buscarmos o nosso caminho para o Pai, seguindo os ensinamentos, os exemplos que Jesus nos deixou. São 4, e segundo a codificação de novo, segundo Kardec de novo nos deixou, são 4 as razões para cada ciclo reencarnatório. Elas não são 4 fases estanques, elas não são estanques, elas são contínuas. E a variação de uma para outra muitas vezes é difícil, até porque muitas vezes em nossas reencarnações nós estamos vivenciando mais de uma dessas possibilidades. Mas também é bom a gente dar uma analisada, até para a gente entender bem o que nós estamos fazendo aqui nesta encarnação, para entendermos bem a nós mesmos, o nosso caminhar e como estamos caminhando. Para evoluir, nós temos a lei de causa e efeito, ou seja, a cada ação nossa, uma reação. A semeadura é livre, a colheita será inevitavelmente obrigatória, igual à semeadura que nós fizemos. Se plantamos pimenta, inevitavelmente vamos colher pimenta. Se plantamos flores, não há como colher pimenta, somente colheremos flores. Temos de travar o bom combate, onde temos de vencer, obrigatoriamente temos de vencer a nós mesmos em cada etapa reencarnatória. Nós temos o compromisso e a obrigação, e toda vez que nós reencarnamos, nós assumimos esse compromisso de sairmos daqui com saldo positivo, e não
já avançados novamente no cheque especial cheio de débitos lá para trás. Não podemos fazer isso. Temos que evoluir, progredir, caminhar. Nesses 4 passos que temos, né, nessas 4 etapas, a reencarnação pode ser de prova. Essa é a condição que a maioria de nós estamos aqui, quando nós já participamos do planejamento e programação de nossa reencarnação. O espírito encarnante demonstra já ter conquistado os recursos suficientes que não lhe suportarão permitir a queda novamente em situações similares. Maria Luísa, nas nossas conversas com todos nós aí no André, ela costuma dizer que nós, quando estamos fazendo essa programação, nós invariavelmente queremos uma carga muito maior de provas do que a que nós vamos suportar. E muitas vezes nós descemos com esse compromisso, mas a espiritualidade superior, os programadores da nossa reencarnação, os nossos fiadores espirituais da nossa reencarnação, eles aliviam bastante essa nossa carga para que a gente não sucumba a nós mesmos, não caiamos em falhas ou em provas que nós mesmos não teremos condições de suportar. Então, nós programamos, nós planejamos, nós pedimos, mas essa carga nos é atenuada e mesmo assim nós reclamamos bastante de toda a carga, de todas as provas que nós temos que passar. A expiação já é uma segunda condição das 4, que ela ocorre em função da nossa rebeldia, quando somos compulsoriamente encaminhados para uma reencarnação, tendo participação reduzida ou nula, ou muito pequena, no planejamento e programação dela. Nós vamos ter que passar por determinadas provas, expiação, no caso, teremos que passar por elas obrigatoriamente. E obrigatoriamente temos que nos sair bem dela, porque nós, mesmo na erraticidade, mesmo na rebeldia, mesmo não participando dessa nossa programação, nós temos amparo e proteção. Nós não descemos a esmo, nós não descemos jogados no mundo, vai e fica lá e se dá bem. Não é essa a função. A espiritualidade superior não nos abandona dessa forma. Nós é que abandonamos eles. Mas quando nós descemos na prova, na condição de expiação, nós temos que vencer outra vez, e aí o bom combate é muito mais pesado, porque temos conhecimento das nossas limitações, temos conhecimento dos nossos erros. Nós temos o esquecimento, sim, mas a nossa índole, o nosso proceder, a nossa forma de ser e de viver nos sinalizam claramente. E todos nós, mesmo os que estão em expiação, têm consciência plena, se não no corpo físico, mas no corpo espiritual, no seu perispírito, eles têm noção perfeita dos erros cometidos e dos pontos onde terão que resgatar e se recuperar. Temos a terceira condição, que é a missão. É a situação no espírito que vai reencarnar. Essa é a condição, talvez, de todas as 4, eu considero pessoalmente a mais tranquila. É a situação na qual o espírito que vai reencarnar aplica os conhecimentos já absorvidos, já retidos, já assumidos, que serão amortecidos pelo corpo físico, e esse é a grande missão do espírito encarnante na condição de missão, quando ele encarna como missionário, a favor de uma pessoa ou grupo. Ele encarna, muitas vezes, nessa condição de missão, para resgatar um parente, um ente querido, que ficou mais atrás e que precisa de apoio, precisa de suporte, e nasce em
esse espírito e um grupo em torno dele para apoiá-lo, para ajudá-lo. E o quarto e último grupo é um grupo que tem uma missão, também uma missão, que é talvez a mais protegida, a mais amparada, mas é uma condição de dificuldade, pois é nessa missão quando chegamos ao estágio evolutivo de criar em união. Nós vamos criar alguma coisa em união, em cooperação e colaboração ou conjunto com espíritos superiores, para facilitar e fixarmos ideias de pessoas que nascem com a participação, com a função de cocriação. Nós podemos dizer Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, o Divaldo. Temos uma pleiade de espíritos que eles fazem uma influência num grande grupo. Eles servem de exemplo, modelo para um grande grupo. É certo que há falhas, é certo que todos nós temos falhas, eles também as têm ou tiveram, mas na essência, na maior parte das vezes e das ações, as ações deles são evolutivas. Eles evoluem e eles nos levam ao processo de evolução. Por exemplo, o espírito reencarna para uma evolução coletiva. Eles estão aqui para mostrar que a nossa possibilidade de caminhada coletivamente, seguindo e atendendo os ensinamentos de Cristo, sempre os ensinamentos de Cristo, e os exemplos de abnegação, de dedicação, de boa vontade que eles têm para a nossa coletiva caminhada rumo à felicidade na Terra. A quinta e última atividade, divisão, é a crença na pluralidade dos mundos habitados. Nós não podemos imaginar que esse céu lindo, maravilhoso, estrelado que nós vemos, foi criado por Deus com o único propósito de nos permitir a admiração deles. Não, não é. Deus não cria nada inútil, já dizia Einstein, que além de não criar nada inútil, ele não dizia isso, mas ele dizia que Deus não joga dado, ele não jogaria esse monte de estrelas, de sóis, de sol, para nós vermos nos céus, simplesmente para nosso prazer, para nossa distração, para fazermos horóscopo. Não, não é essa a função. A função que existem outros planetas e certamente que esses outros planetas têm seus habitantes. Não serão necessariamente iguais fisicamente a nós, evidentemente que não. Até porque nós também, no nosso processo evolutivo, nós vamos mudando esse corpo físico. O corpo físico que nós tínhamos quando encarnados na Terra, se encarnados na Terra. Lá, quando a Terra era mundo primitivo, que é o primeiro estágio, que foi o primeiro estágio que a Terra passou, lá o nosso corpo não era assim. A ciência mostra, a ciência comprova, isso não é uma questão de fé, de doutrina, isso é uma questão de ciência. O homem era muito diferente. Nós descendemos, evoluímos do macaco e tivemos muito isso. Isso explica muitas daquelas histórias lá de trás, que o homem era um minotauro, era meio homem, meio touro, era a esfinge, meio homem, rosto de homem, corpo de leão.
Então, isso veio através das nossas dificuldades de aceitarmos a nós mesmos naqueles corpos rudes que nós tínhamos lá no mundo primitivo. Passamos para um mundo de provas e expiações e nós continuamos evoluindo com o nosso espírito, com o nosso corpo, com a nossa forma de ser. E quando passarmos para a regeneração, que estamos nesse período de transição aqui, o corpo físico será menos denso, menos opaco, menos problemas de doença nós teremos, porque algumas delas serão resolvidas ao lado da ciência, que nos está trazendo uma série de benefícios em função da inteligência que Deus nos deu lá atrás para nós evoluirmos. A ciência não é nossa inimiga. A ciência não é inimiga da religião, ela é parceira. Só que, na Idade Média, durante a fase de Inquisição, a religião se sobrepôs, se impôs à ciência, e isso veio trazendo esses problemas de incompatibilidade. Mas hoje nós já podemos dizer com serenidade, com tranquilidade, que a ciência começa a se unir às religiões, e as religiões se começam a interagir com a ciência, e nós estamos vendo cada vez mais conceitos religiosos sendo incorporados à ciência. Temos aqui, me lembro agora aqui nesse exemplo dos pacientes que foram divididos em dois grupos, e um grupo recebia oração, o outro não recebia oração, e ninguém participava, ninguém sabia quem recebia e quem não recebia, só alguns poucos que fizeram o estudo, a divisão, e se percebeu claramente, isso é ciência, não é religião, que aqueles que recebiam oração à distância, mesmo não sabendo que estavam sendo rezados, eles melhoravam mais rápido e de forma mais efetiva do que aquele grupo que não estava recebendo a oração. Então, nós temos que nos entender que a nossa evolução, o nosso passo evolutivo, o nosso caminho evolutivo passa necessariamente pela reencarnação. É a porta que nos está aberta sucessivamente para a nossa melhoria, para o nosso progresso, para o nosso aperfeiçoamento. A reencarnação, como eu disse lá atrás, é a porta para nós buscarmos a nossa evolução. A cada vez que cruzamos essa porta, nós temos uma oportunidade renovada, como temos a cada manhã essa oportunidade renovada de nos melhorarmos já nessa encarnação, o pouco que seja, mas que geremos um saldo positivo. Que a luz do Pai, os ensinamentos de Jesus, a nossa vontade de progredir seja constante. Eu estou dizendo que é uma coisa fácil? Não, não estou dizendo que seja fácil. Eu estou dizendo que nós temos que nos empenhar em mudar, em progredir, em nos transformarmos em pessoas melhores, em caminharmos para o alto, para o Pai, seguindo as pegadas, os exemplos e os ensinamentos que Jesus nos deixou, com o coração pleno de alegria, porque estamos aproveitando esta oportunidade reencarnatória para caminharmos mais um pouco, termos um saldo melhor na nossa contabilidade evolutiva. Que assim seja. Tchau.